Estamos retomando aqui a sabatina com os candidatos ao governo do estado. Hoje estamos falando com Mário Agra. Nesse quinto e último bloco, o nosso tema será economia. O estado de Alagoas é dependente do setor sucroalcooleiro. O que a gente percebe é que nesse momento as famílias começam a migrar para a capital em virtude da quebra de algumas usinas. O senhor é de um partido que defende o socialismo. E como se houver a crise, como se houver essa crise e como lidar com essa crise do setor da cana-de-açúcar? Veja, o estado de Alagoas, a sua produção, ou seja, a produção do seu produto interno bruto, ele está na monta de 29,5 bilhões de reais ano. Eu só para fazer um esclarecimento, o setor da agroindústria açucareira, ele tem uma parcela considerável na produção da agropecuária, porque a agropecuária contribui com 7,3%. E a indústria, esse 7,3% já está incluída a cana-de-açúcar. E a indústria, que representa 23,5%, 24%, fica nessa, incluída as usinas. Então, se você somar o percentual que ela tem no 7,3% e o percentual dos 25%, ela não é o principal setor da economia. O principal setor da economia, 69% do que se produz de riqueza nesse estado é o setor de serviço. Então, ela já foi muito mais atuante. Eu não estou falando do ponto de vista da contribuição de receita, eu estou do ponto de vista da riqueza. Daí é que se extraem os tributos. Os tributos, eles ficam inseridos nesse setor da economia. Então, o setor da agroindústria açucareira, ele foi beneficiado durante décadas, eu poderia até dizer séculos. Para quem não sabe, um dos primeiros locais, um dos primeiros pontos de produção de açúcar no Brasil foi em Porto Calvo em 1560, 60 anos depois da ocupação portuguesa, já tinha engenho de açúcar aqui em Porto Calvo. Lógico que não era Alagoas ainda, mas a nossa economia durante praticamente séculos, ela sempre foi o aparelho de Estado em função desses setores, dos senhores de engenho e depois dos usineiros. É um setor que pode complicar mais, porque eu costumo dizer, o parque industrial, eles podem estar até passando por alguma dificuldade. Agora, os usineiros estão muito bem obrigados. Muito bem obrigado. Você vê a situação de um determinado usineiro, que inclusive é candidato, que o cara tem um patrimônio que tem uma dívida de 2 bilhões, ainda declara agora na Justiça Eleitoral que possui 246 milhões. Ora, então se esse cara tem 246 milhões, está devendo o povo 2 bilhões, não consegue nem pagar com esses 246, veja que ele se declara possuir 246 milhões e deve 2 bilhões. Se fosse eu ou você, com certeza a gente já estaria zerado, não é verdade? Já estaria, se a gente tivesse 240 e pouco milhões, não, eu diria R$1.000, já tinham sacado, nós já tinha tomado isso. Então, esses setores sempre foram beneficiados. Então, não é a economia do estado de Alagoas, eu sou daqueles que acham que nós arrecadamos mal e o dinheiro também é gasto muito mal. Por que ela arrecada mal? Porque o estado de Alagoas tem uma dívida ativa que ninguém sabe qual é o valor. Sabe-se a dívida passiva, ou seja, o estado deve quanto? O estado deve 10 bilhões e 500 milhões. Essa é a dívida do estado. Agora, quanto se deve ao estado? Ninguém sabe esses cálculos. Pode ser 15, pode ser 17, pode ser 10 ou pode ser 20 bilhões, maior do que a dívida passiva. Ora, e por que não se cobra? Quem são os devedores? A gente só conhece uma lista de devedores periférica, mas a lista de devedores reais não se conhece. Se não bastasse isso, eu estou dizendo, a dívida ativa é aquela quando o poder público chega até o dia 31 de dezembro e reconhece, é decidido em última instância, aí o cara deve, o cara reconhece a dívida, e ela vai sendo montada. Qual é o montante disso?
Parece incrível, ninguém conhece. Você pode perguntar na Secretaria da Fazenda para ver. Eles vão enrolar, vão dizer outros números, mas na verdade não se conhece, só uma auditoria. Por isso que eu acho que a auditoria é uma alternativa para a gente saber qual o montante de dívida que nós temos. Se não bastasse isso, é os famosos incentivos que eu já me referi aqui. Isso dá um prejuízo ao Estado em torno de 800 milhões. Eu estou lhe dizendo que nós pagamos uma dívida que parte dela é ilegal. Repare que situação nós estamos vivendo. Ilegalidade de pagamento de dívida, ilegalidade de isenção fiscal. Então, quando você faz essas contas, já dá 1 bilhão e 400, logo de teste. 1 bilhão e 400. Onde buscar mais recursos? É possível que o Estado enxugue? Pode chegar a quanto nesse enxugamento? Pode chegar a 200 milhões. Aí já vai para 1 bilhão e 600. É fácil, algum pode dizer, é um lunático estar apresentando esses dados tão facilmente. Não, os dados são fáceis de ser feitos. Agora, difícil é ter pulso para cobrar. E para cobrar é fundamental. Precisam alguém que não tenha compromisso com esses setores. Porque, veja só, os candidatos, que essa é a grande diferença, os candidatos, quando eles se apresentam como candidatos, não é à toa que eles apresentam um orçamento de campanha tão alto. Tem candidato aqui no estado de Alagoas que o orçamento dele é maior do que todos os candidatos do estado de Pernambuco juntos. Todos os candidatos a governo do estado de Alagoas, eles vão ter 50 milhões de despesas de orçamento. Pernambuco, no caso. Pernambuco, todos os candidatos. Aqui, um só tem 59. O outro tem 40, o outro tem 30. Os candidatos do Palácio do Planalto, né, ou do Palácio do Martírios, juntos, mas do Palácio não sei de onde, né, os três somando dá quase 150 milhões. Essa é a realidade. Como vai buscar esses 150 milhões? Vai tirar do bolso? Com certeza não. Não tira do bolso. As empresas, e está aí, alguns já podem olhar lá no TSE. Friboi, empresa, essas envolvidas agora no escândalo, muitas delas já depositaram. Tem um que já tem 7 milhões que já foi depositado nas contas dele. Grande parte que está ali depositado foram de empresas envolvidas com a Petrobras. E isso vai dar em que? Nada, porque essas empresas irão cobrar com juros e correção. Aí, é por isso que o dinheiro não dá. Porque esses candidatos fazem orçamentos faraônicos e ficam na mão desses setores, que não fazem contribuição de campanha, fazem investimentos. E pega esse dinheiro... Dá com a mão para pegar com a outra. Às vezes com juro e correção, e o juro deles é diferenciado, que nem é muito superior à taxa dos agiotas, porque o agiota ainda tem uma taxa aí variada que é muito superior do sistema financeiro, mas ele ainda consegue ser muito maior do que a taxa de agiota. Nessas condições, fica impraticável. Uma empresa que bota 1 milhão, por que a Friboi deposita na conta de 1 milhão, na conta de outro 200 mil e na conta de outro não sei quanto? Ela, por acaso, ela não vai ser beneficiada? Lógico que sim. Esse tipo de procedimento leva ao sacrifício àquela população, porque esse dinheiro que ele botou, ele vai querer tirar com juros e correção. E esse dinheiro vai faltar na saúde, vai faltar na segurança pública e vai faltar seja lá onde for. Essa situação, veja, eu acho que o Estado tem que dar um freio grande, porque não tem compromisso. Com quem não tem compromisso? Não tem compromisso com a Assembleia Legislativa, que é essa que gasta exageradamente. É lógico que a Assembleia tem o seu percentual de gasto, terá que ser respeitado. Mas não tem sentido se gastar 16 milhões, pelo menos está na peça orçamentária. 16 milhões para emenda parlamentar. Para você botar, o parlamentar botar para o Zezinho, Luizinho, o Guinho, está lembrado daquele trio, né? Zezinho, Luizinho, o Guinho, botar... Os sobrinhos do tio Patinhas. Os sobrinhos do tio Patinhas. Bota, né, para beneficiar os interesses dele, né? Ou então os famosos 3 porquinhos que a gente conhece na história, né? Aí, rapaz, o dinheiro vai pelo ralo, não tem jeito. Nós temos que a resposta de você ter isso é pulso. E aí eu digo, alguém pode perguntar, e para tomar essas medidas não precisa de uma Assembleia Legislativa? Não necessariamente. Eu vi no processo do impeachment, que nós tivemos aqui há pouco tempo atrás, deputados com pescoço grosso, né, que falava de forma empolgante que não era possível, duvidava que o governador Suragi fosse sair do governo. Quando o povo foi para a rua, comandante, suava que só chaleira.
suava, ficava preocupado, aperreado. Teve cara que ficou, teve alguns que tiveram até outros resultados, como é que se diz, até situações mais engraçadas, né? Teve gente que se enterrou debaixo dos birôs, ficou com medo. Teve gente que teve crise de histeria dentro da Assembleia Legislativa quando o povo resolveu ir para a rua, agir. Então, nós estamos diante de um problema que a situação econômica do Estado não pode perdurar, ficar à mercê desses setores. Setores que querem usufruir de um aparelho de Estado que tem 8 bilhões e 300 milhões no seu orçamento. Olha, os olhos desses setores empresariais que financiam as candidaturas e ficam aqui. Eita, é aqui. Onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Vai ser aonde? Na saúde? Ou vai ser na educação? Construindo escola, ou fazendo qualquer coisa, ou vendendo livro. Enfim, esses caras querem tirar. E tiram dobrado. Então, o Estado tem possibilidade? Tem. Um potencial fantástico. Eu acho que o Estado tem um potencial fantástico, como eu falei aqui no turismo. Na indústria, eu vou pegar um exemplo aqui, que é esse aqui, ó. Chama Tecnologia da Informação. O Estado de Alagoas tem 120 empresas com tecnologia de informação. Esse aparelho, que já foi sucesso no passado, chamado BlackBerry, americano, e sabe quem faz o software dele? É uma empresa canadense e uma empresa alagoana. Sabe quem é o dono dessa empresa? Um filho de uma servidora da CEMED. Quem faz o software para esse aparelho, que é um aparelho que agora a Google foi quem comprou o BlackBerry. É uma empresa de Alagoas. 120 empresas, envolve cerca de quase 6 mil pessoas, emprega 6 mil pessoas. E por que não investir nesse tipo de tecnologia? Se você tem figuras fantásticas trabalhando, é um incentivo. Na agricultura, eu vou te dar alguns dados impressionantes. Com pouca coisa nós teremos condições, poucas coisas. Não precisa mudar o nosso rebanho, nem sequer melhorar geneticamente. Vou dar só um dado que eu conheço. Eu fui secretário da Agricultura. Com pouca coisa, nós temos condições de duplicar nosso potencial na nossa produção de leite. A bacia leiteira só dá o mínimo de organização e o mínimo de proteína e energia. E essa proteína se consegue de forma fácil, sem grandes investimentos? Não, o Estado pode produzir. Você não pode trazer proteína do estado, como é que se diz, lá do Mato Grosso, ou do Goiás, ou do Paraná, Santa Catarina, quando aqui você tem potencial para produzir. Não precisa disso. Nós só não importamos coentro. Eu sempre brinco com isso, e olha que se não importar. Porque eu fui secretário, é uma dificuldade, porque governo, uma produção, não é um secretário de Agricultura que vai resolver os problemas da saúde, é decisão de governo. Não é o secretário da Saúde que vai resolver todos os problemas da saúde, e não é o secretário de Segurança, se não for uma ação de governo. Não é uma ação só do secretário. O secretário é o operador daquela decisão de política, né? Da ação de política, da decisão política, quero dizer. Então, o valor, o volume, o Estado de Alagoas, ele pode responder na agricultura e principalmente no setor de serviços, ele pode responder com uma certa velocidade do melhoramento da situação econômica. O turismo, eu vou pegar um exemplo claro, nós exploramos e muito mal o setor da nossa orla marítima, mas nós temos um potencial fantástico em todas as cidades ribeirinhas do São Francisco. Quando você fala da má exploração, você quer dizer que falta capacitação? Também. Poucos investimentos e as próprias condições. Nós precisamos melhorar nossos investimentos na área de estrada, mas não só isso. Você precisa ter com que as condições para uma cidade como Piaçabuçu, Piranhas, vamos supor, como é que se diz, Delmiro Gouveia, as condições de Mar Vermelho, uma cidade que tem 10 graus, consegue atingir na época do inverno 10 graus, na fase de transição entre a zona da Mata e do Agreste. Uma cidade como a Água Branca, no pleno sertão alagoano, chega a dar 15, 16, 17 graus, né, 20 graus. Quer dizer, uma temperatura totalmente diferente do que é toda. É uma coisa fantástica para você explorar. Quem tem uma Serra da Barriga, que é conhecida mundialmente, e você não utilizar isso do ponto de vista cultural e explorar isso do ponto de vista turístico,
Até a seleção de Gana teve aqui, teve dificuldade, não sei nem se conseguiu visitar, né, a Serra da Barriga. É símbolo no mundo, cara. Conhecido, é símbolo no mundo inteiro. Né? Um potencial desse e simplesmente está lá. Né? Numa situação dessa, é um potencial. Olha, é impressionante como é que você tem cidades como Penedo, cidades como Marechal Deodoro, cidades como Porto Calvo, né? Eu estou falando de, inclusive, algumas que não estou nem me preocupando com o potencial que nós temos na área da nossa orla, que são as mais belas do mundo, consideradas as praias mais belas do mundo, mas nós temos um potencial desse e sacode, desconsidera. Por quê? Porque o setor econômico do Estado, né, eles dominam e só conseguem pensar o quê? Cana, álcool. Álcool, cana. Pronto. E aí a economia, quando vier em 2017 a proibição do corte da cana, proibição da queima, aí você vai ver qual é a consequência. Aí já vem a multidão. É um absurdo. Poxa, como é um absurdo? Há não sei quantos anos já vem alertando isso. Então, as opções que nós temos é muita. Na pecuária, na agricultura, na indústria de transformação, na indústria. Estou dando aqui o exemplo que eu falei aqui da telefonia, da tecnologia de informação, mas esse exemplo tem vários, que inclusive não são comparados com outras indústrias que poluem, que causam problemas ambientais, e aqui praticamente quase nenhum. Então você tem um potencial fantástico e subestima. Agora, não quero criar ilusão de dizer, não, nós vamos assumir o governo e assumindo com 4 anos resolveremos. Aí é ilusão. Isso é um processo que você conquistar, envolve a questão da educação da população, as ações de investimento que o governo precisa para começar a dar os primeiros passos nesse sentido. Eu não estou prometendo aqui que, caso a gente assuma o governo, que vai mudar apenas de uma gestão ou de um passo de mágica. Nós não temos a varinha de condão. Agora, tem que dizer o seguinte, o Estado, né, tem que dar uma guinada. E com essa proposta que está aí, ela vai continuar na contramão. Né? Mário, o governo que está concluindo a sua gestão agora se orgulha das indústrias que trouxe para Alagoas. Mas o número de empregos diretos não é tão expressivo. Outra questão também é a questão do estaleiro, que foi muito propagada, que foi muito tocada em relação ao estaleiro, só que uma série de dificuldades e burocracia acabou emperrando e não há um único tijolo sequer lá na construção do estaleiro. Você pretende trabalhar em se confirmando a sua eleição com essa possível implantação do estaleiro? Como atrair novas indústrias para Alagoas? Como gerar mais empregos para a população? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu vou falar do ponto de vista do potencial de outras opções da área da economia do Estado. Eu falei aqui o que é que pode surgir do ponto de vista de novas opções, do ponto de vista da economia. Tem várias, que vai além dessa questão do estaleiro. No estaleiro tem uma polêmica que ela surgiu e aí precisa fazer essa discussão sem paixão, mas precisa levar em conta que você sabe quantos hectares hoje nós só temos de mangue no estado de Alagoas? Nós só temos um pouco, menos de 600 hectares de mangue. E mangues é uma produção de riqueza. Lá na produção não é que não, então você é contra a instalação do estaleiro? Não, ninguém é contra o desenvolvimento, ninguém pode ser contra aquilo que vai gerar emprego e renda, não é isso. Estou colocando o seguinte, mas o que é que você pode, como é que você vai destruir algo? Vou te dar um exemplo aqui. O hábito alimentar do asiático, ele tem um hábito alimentar de comer muita coisa crua. E, por isso, eles precisam fazer um tratamento, um tratamento preventivo na sua alimentação, porque ele come muita coisa crua. Uma das questões de tratamento que eles fazem, preventivo, chama-se própolis. É um produto, é uma resina que eles fazem o gargarejo e engolam, como tratamento preventivo contra câncer e inflamação do estômago, do intestino, da faringe, da laringe. Então,
A própolis nada mais é do que uma resina, um antibiótico natural. A indústria farmacêutica está com os olhos desse tamanho na própolis de Alagoas, que é a única própolis do mundo que tem já pesquisado, cientificamente classificado, 4 substâncias anticancerígenas com o maior antibiótico que existe até hoje descoberto na história, nas pesquisas, no mundo inteiro, não estou falando do Brasil, é Alagoas. Onde tem esse própolis? Nos mangues. Eu vou só dizer, eu sou da Secretaria da Agricultura. O que a gente produzir hoje de própolis no estado de Alagoas, ela será vendida antecipadamente para o Japão. E lhe digo mais, a China está doida para comprar o nosso próprio. Nós não conseguimos nem alimentar 1% do potencial que tem para o Japão, quanto menos para a China, que é um mercado monumental. Eu estou falando, sabe quanto representa isso, em termos de valores? R$550 um quilo de própolis. 1 quilo de própolis representa hoje 550, R$500, né? Ou seja, veja, um produto que uma única caixa pode te produzir por ano 1 quilo. Gado de corte não dá esse rendimento. Gado de corte, os grandes não dá esse rendimento. Então você tem um potencial fantástico desse, num local que é referência no mundo inteiro e fica tratando de forma periférica. Quantos milhares de pessoas você trabalharia com um potencial desse? Estou falando de Maragogi a Piaçabuçu. Eu vou te dar outro exemplo rápido. O mel. O asiático, ele não come açúcar. Você tem uma ideia, o brasileiro consome 53 quilos de açúcar ano. O asiático só come 4 quilos. O que ele gosta é mel. O que ele mais consome é mel, de abelha, de preferência. Nós produzimos irrisório, é a produção no Brasil e no estado de Alagoas é irrisório. A produção brasileira é menor, de toda a produção de mel no Brasil, é menor do que a produção de um usineiro desse aqui do estado de Alagoas, em termos de peso, né? Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, é um potencial fantástico. Nós temos um potencial fantástico nesse estado, nesse país. Nós temos um fundo de erradicação da pobreza que levanta por ano em torno de 50, arrecada por ano em torno de 50 e poucos milhões. Se você pegasse esse dinheiro de erradicar realmente a pobreza e colocasse com que esses setores investissem em coisas criativas para erradicar, não projetos mirabolantes onde o periférico gasta mais no periférico, né, nos meios do que nos fins. Estou falando com o objetivo de dar uma... Sabe quantas pessoas vivem numa cidade como Picos, no Piauí? Que é os piores índices, mas estou falando de Picos. Picos, a apicultura no estado do Piauí representa praticamente 100 mil caixas. 100 mil caixas. Só em Picos, cerca de 1.000 famílias dependem daquela produção de mel. 6.000 toneladas, né, que se produz por ano. Eu estou dando exemplos aqui que você poderia gerar emprego com a questão de meses. Precisa pegar esse dinheiro e saber onde vai investir. Vai ser aqui, na tecnologia de informação, vai ser na apicultura, vai ser na piscicultura, vai ser na olericultura. 1 hectare com olericultura, que são as hortaliças, ela emprega 6 pessoas, 7 pessoas, né, num apenas 1 hectare. Arapiraca é um exemplo disso, onde produz as folhosas que vêm para abastecer Alagoas e abastece Sergipe. Eu estou dando uma série de exemplos aqui que você pode gerar 1 a 2 mil famílias aqui, 1.000 e poucas famílias acolá e sair fazendo projetos de iniciativas que ele tire o cara, né, da sua condição de miserabilidade, né, e não seja esses projetos que a gente não consegue medir. O estado de Alagoas já gastou no FECOEP 300 milhões. Qual o resultado disso? Gostaria de saber. Qual o resultado de fato? Quantas pessoas, quantas famílias erradicou da pobreza e da miséria? Eu desconheço, porque os dados que tenho são mais faraônicos do que... Mário, queria agradecer a sua presença em nome do Sindicato dos Jornalistas e que você fizesse as suas considerações finais para a TV Web Cine Jornal. Não, eu quero agradecer esse espaço de forma descontraída, quer dizer, com
pouca rigidez, assim, apesar da disciplina e do tempo que nós temos, mas a flexibilidade que vocês tiveram, e dizer que é uma satisfação grande estar aqui. Eu acredito que, reafirmo isso, que é possível a gente construir uma nova Alagoas. Eu sou daqueles que insisto nisso, de que, por que é possível? Porque eu acho que temos alternativas fáceis? Não. É preciso que se tenha iniciativa e, principalmente, que se tenha apoio, né, da população para fazer essas mudanças, dar essa guinada no estado de Alagoas. Eu sou muito otimista, tem alguns que já estão pessimistas, né, mas sou otimista. Eu tenho 40 anos de militância política no estado de Alagoas, 40 anos, né, e tenho convicção de que é possível. Não é o processo eleitoral só que vai resolver, o processo eleitoral é apenas um passo. Mas eu tenho convicção que nós estamos apresentando as melhores propostas e, lamentavelmente, eu quero dizer que o nosso compromisso não é com esses setores que querem utilizar o aparelho de Estado, a estrutura do governo do Estado para se beneficiar ao seu grupo, aos seus amigos. Aqui em Alagoas não pode ser transformado de novo na capitania hereditária. Nós somos um Estado com potencial fabuloso, e que pode a gente apresentar novos dados. E para isso, a gente precisa honrar aquilo que a população foi na rua o ano passado, em junho do ano passado. Aquela pauta nós consideramos como uma pauta prioritária, né? E acabar com essa estrutura, essa situação de desmoralização que nós passamos. Setores daí, que inclusive apresentando suas candidaturas, a cada escândalo que sai, novo escândalo que surge. Então, precisamos acabar com isso e transformar o Estado, dar uma nova guinada para que o Estado, como a gente sempre diz, uma nova Alagoas é possível e a gente acredita nisso. Ok, assim encerramos mais uma sabatina aqui na TV Web Cindy Jornal, hoje com Mário Agra. Eu sou Ricardo Moresi e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.